Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai mergulhar fundo numa das obras mais marcantes da literatura brasileira, A Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães. Mas calma, não vai achando que isso aqui é só mais um resumo chato de livro, porque eu prometo que esse vídeo vai ser diferente. A ideia Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai mergulhar fundo numa das obras mais marcantes da literatura brasileira, A Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães. Mas calma, não vai achando que isso aqui é só mais um resumo chato de livro, porque eu prometo que esse vídeo vai ser diferente. A ideia aqui é te contar essa história de um jeito leve, direto ao ponto e ao mesmo tempo super rico em conteúdo, com tudo o que você precisa saber para entender a importância dessa obra. E quem sabe, até tirar uma nota top na escola, no vestibular ou no Enem, né? Bom, nós iremos falar sobre os personagens, o contexto histórico, as críticas sociais, a adaptação que virou novela de sucesso e, claro, refletir sobre por que uma história escrita em 1875 ainda pode ser tão atual em pleno século XXI. E tudo isso com uma linguagem bem solta, cheia de analogias, comparações e até umas piadinhas. Porque ninguém merece ficar ouvindo meia hora de vídeo com aquela voz monótona, né? De quem parece que acabou de acordar. Ai. Então prepara o café, ajeita a cadeira, porque agora a gente vai abrir esse baú literário do século XIX e descobrir o que a escravizaura tem para dizer pra gente. Sim, pra gente mesmo, que vive no mundo moderno, mas que ainda carrega muitas das marcas daquele passado. Bora nessa! Para entender a escravizaura, a gente precisa primeiro voltar no tempo. E não é pouco tempo, porque se trata do Brasil em 1875, um país que era agrário, dominado por uma elite rural poderosa, onde o trabalho escravo ainda era a base da economia. Pois é, em 1875 a escravidão ainda era legal no Brasil, ou seja, as pessoas podiam ser compradas, vendidas e herdadas como objetos. Só que já começou a rolar um desconforto social com relação a isso. Estamos no segundo reinado sob o comando de Dom Pedro II e o império já começava a sentir a pressão de alguns setores sociais, como os abolicionistas, intelectuais, artistas, movimentos populares e até da Inglaterra, que era contra a escravidão por motivos tanto humanitários quanto econômicos, mas principalmente econômicos. A pressão era tanta que a Lei do Ventre Livre já tinha sido aprovada em 1871, ou seja, filhos de escravizados nascidos a partir daquela data seriam, em teoria, livres, mas a realidade, como sempre, era bem mais cruel e confusa. E é nesse clima de transição, de escravidão acabando mais ainda forte, que Bernardo Guimarães escreve a sua obra. E aqui vem um detalhe importante: o livro não é só um romance cheio de amor e drama. Ele é também uma crítica social, uma denúncia contra o sistema escravista, mesmo que de uma forma um pouco mais suavizada para agradar a elite leitora da época. E mais, ele vem no momento em que o romantismo brasileiro estava passando da fase mais ufanista, de exaltação da pátria e do indígena, para uma pegada mais social e crítica, principalmente com a chamada geração condoreira, da qual o próprio Bernardo Guimarães fazia parte. Essa geração queria justiça, igualdade e usava a literatura como arma. Então, sim, a Escrava Isaura pode parecer à primeira vista só um romance de mocinha contra o vilão, mas por trás disso tem uma denúncia clara contra a escravidão, o machismo e o racismo estrutural. Tudo isso embrulhado num pacote de novela para conseguir ser lido e aceito pela sociedade da época. Agora vamos falar da estrela dessa história, Isaura, a personagem que dá nome ao livro e que virou ícone da literatura brasileira. Mas olha só, Isaura não é só uma mocinha frágil que sofre e chora, como algumas adaptações simplificaram. Ela é uma figura simbólica, pensada estrategicamente por Bernardo Guimarães, para causar impacto em quem lia. E por quê? Porque ela não se encaixava no estereótipo da pessoa escravizada da época. Isaura é descrita como uma jovem branca de traços delicados, educada, recatada, sensível e bela. Ela sabe tocar piano, fala bem, tem modos refinados. E por mais que isso possa parecer apenas um detalhe estético ou romântico, na verdade é um golpe direto no coração do preconceito racial e social da elite leitora da época. Porque vamos combinar, no Brasil escravocrata do século XIX, a maioria das pessoas escravizadas era negra, analfabeta, pobre, marginalizada. E ao criar uma escrava branca, o autor rompe com esse imaginário comum e incomoda. Ele faz o leitor, geralmente pertencente à elite branca, se identificar com ela.
O que ele está dizendo nas entrelinhas é: viu como é cruel? Viu como é injusto? Viu como a escravidão é monstruosa? E faz isso através de uma personagem que não pode ser ignorada pelos padrões sociais da época. Mas Isaura também representa a luta por dignidade. Mesmo sendo oprimida, ela não se submete com facilidade. Ela resiste a Leôncio, foge, luta pela própria liberdade. Não estamos falando de uma heroína guerreira no estilo de Katniss Everdeen, mas de uma resistência silenciosa e persistente, que já era revolucionária para aquele contexto. Além disso, Isaura simboliza também o ideal romântico da pureza, da bondade e da virtude. Ela é como um anjo preso numa estrutura infernal, o que reforça a denúncia do autor. Como pode alguém tão pura ser tratada como uma coisa, um objeto? Ou seja, Isaura é ao mesmo tempo personagem e símbolo. Ela é o espelho da injustiça, um convite à empatia, um desafio às estruturas sociais do século XIX e, por que não, do XXI também. Agora é hora de falar dele, o cara que faz todo mundo passar raiva durante a leitura, e ainda mais na novela. Leôncio Almeida, o grande vilão da história. E olha, o Bernardo Guimarães realmente caprichou na hora de criar esse personagem, viu? Porque o Leôncio, ele não é só mau, ele é o retrato da hipocrisia, da opressão e do abuso de poder da elite escravocrata brasileira. O Leôncio, ele é filho de um senhor de engenho falido, mimado, arrogante e viciado em jogos e prazeres. E é absolutamente obcecado pela Isaura. O que ele quer? Dominar Isaura. E isso não tem nada a ver com amor, tem a ver com posse. Leôncio não aceita que Isaura seja livre, porque no mundo dele, tudo deve girar em torno dos seus caprichos. E é aí que ele se torna mais que um vilão de novela. Leôncio representa um tipo de homem branco, e muito poderoso, que sente no direito de controlar o corpo, os sentimentos e o destino de uma mulher, especialmente se ela for escravizada. O que ele quer é subjugar, humilhar, tomar aquilo que ele acha que pertence a ele. E o pior, ele faz isso usando o sistema a seu favor. Enquanto Isaura tenta usar a lei para garantir sua liberdade, Leôncio usa a mesma lei para reforçar sua opressão. Ele é um tipo de vilão que não precisa fazer um pacto com o diabo, porque ele já é parte do inferno real da sociedade da época. E o mais interessante é que o ator não pinta como um monstro místico, mas como alguém extremamente comum, o que torna tudo ainda mais assustador. Leôncio é um produto da sua época, da sua classe, da sua educação. E é justamente por isso que ele incomoda tanto, porque ele não é uma exceção, ele é o reflexo de muitos. Em resumo, Leôncio é aquele personagem que a gente odeia com gosto. Mas mais do que isso, ele é um alerta sobre o que acontece quando o poder está nas mãos erradas. Infelizmente, esse tipo de figura ainda existe em muitos lugares por aí, o que torna o livro muito mais relevante. Depois de tanto ódio do Leôncio, a gente precisa respirar um pouco e falar de um personagem que é praticamente o oposto dele, Álvaro, o mocinho da história. E olha, Álvaro é o típico representante do ideal romântico do século XIX. Aquele cara bom, justo, sensível, educado e defensor dos fracos e oprimidos. E principalmente é completamente apaixonado por Isaura. Álvaro aparece como uma figura salvadora. Ele vê em Isaura não só a beleza física, mas a pureza moral, a inteligência e a sensibilidade. Mais importante, ele respeita Isaura. Diferente de Leôncio, Álvaro não queria possuir ela, ele queria amar e ser amado. Ele enxerga nela um ser humano e não uma prioridade. Mas Álvaro também é um símbolo, ele representa um novo tipo de homem, pelo menos idealmente. Um homem que se opõe à escravidão, que luta contra as injustiças sociais e quer mudar a ordem das coisas. Ele é o herói civilizado que vem para desfazer os horrores do passado e, claro, ele também atende ao desejo do público romântico da época, que queria finais felizes e heróis perfeitos. Só que é importante lembrar, Álvaro não deixa de ser parte de uma elite. Ele é abolicionista sim, mas continua sendo um homem branco, rico, que se apaixona por uma mulher que tecnicamente é uma escrava. Isso faz dele uma figura interessante e ao mesmo tempo idealizada. O autor coloca nele todas as virtudes que gostaria de ver espalhadas pela sociedade, mas sem necessariamente mostrar os desafios reais que essas ideias enfrentavam no mundo concreto. Mesmo assim, Álvaro cumpre um papel fundamental. Ele mostra que é possível romper com o ciclo da opressão. Ele representa que a esperança de que nem todos os homens poderosos são cruéis como Leôncio. E no final das contas, é com ele que Isaura finalmente encontra liberdade, amor e dignidade.
Então, por mais que seja um pouco perfeito demais para parecer real, Álvaro é importante como modelo, um ideal a ser alcançado, um lembrete de que no meio da escuridão ainda pode haver luz. Para entender de verdade a força de A Escrava Isaura, a gente precisa olhar para o país em que ela foi escrita, o Brasil de 1875. E ó, não era nada fácil viver nesse Brasil, especialmente se você não fosse homem, branco, rico e dono de terra. Em 1875, o Brasil era um país que ainda era escravocrata, com mais de 1 milhão de pessoas vivendo em um regime de escravidão. Isso mesmo, 1 milhão. A economia era baseada na agricultura, principalmente no café, e quem tocava essa produção era a mão de obra escrava. Era um país rural, desigual, conservador, onde o acesso à educação era super limitado e os direitos humanos praticamente não existiam pela grande parte da população. A elite dominava tudo: a política, a justiça, a religião, os meios de produção e, claro, a literatura também. O livro de Bernardo Guimarães, inclusive, foi pensado para atingir justamente essa elite, para incomodá-la com a história de uma escrava branca e virtuosa que sofre abusos. O Império ainda estava de pé, com Dom Pedro II no trono, mas o Brasil começava a sentir os tremores de mudanças que viriam no final do século. O movimento abolicionista ganhava força, intelectuais e artistas começavam a se posicionar, surgiam jornais abolicionistas, sociedades secretas, discursos inflamados nos cafés e teatros. Era um país em ebulição social, mesmo que na superfície tudo parecesse calmo. E essa obra de Bernardo Guimarães nasce bem nesse meio. Ela não é uma pancada revolucionária, mas sim um golpe de consciência, um cutucão em quem prefere não pensar na escravidão. E a forma que ele usa para isso? O romance sentimental, é claro, com uma mocinha sofrida, um vilão cruel e um herói redentor. Uma fórmula que todo mundo gostava, mas que escondia um conteúdo político poderoso. Então, o Brasil de 1875 não é só o pano de fundo da história de Isaura, ele é a história. Tudo o que aconteceu no livro reflete as tensões da época, e isso é o que faz a obra ser tão importante. Ela não só conta uma história, mas denuncia uma realidade. Tá achando que a história gira só em torno de Isaura, Leôncio e Álvaro? Que nada! A Escrava Isaura tem um elenco secundário cheio de personagens que ajudam a compor esse mosaico social. E olha, cada um tem um papel simbólico bem importante. Começando pela Malvina, esposa de Leôncio. Ela é uma personagem bem interessante, porque apesar de também sofrer com os abusos do marido, muitas vezes se omite diante da violência que Isaura enfrenta. Ela representa aquela parcela da sociedade que, mesmo não concordando com os horrores da escravidão, escolhe o silêncio por conveniência, medo ou conforto. Ela também é vítima do machismo, presa num casamento infeliz. Mas não chega a se aliar verdadeiramente a Isaura, um retrato duro da passividade conivente. Aí temos a Tomásia, que é o oposto disso. Ela é uma mulher forte e determinada que desafia os padrões da época. Tomásia rompe com seu marido violento e, junto a Álvaro, luta pela causa abolicionista. Ela representa uma voz feminina progressista dentro de um mundo extremamente opressor. É uma das poucas mulheres do livro que toma as rédeas do próprio destino. Outro personagem marcante é o Miguel, pai de Isaura, um homem simples, mas honrado, que ama a filha acima de tudo. Ele é símbolo da figura paterna protetora, que tenta salvar Isaura do destino cruel imposto pela sociedade. Miguel também é uma figura de resistência silenciosa. Ele não tem poder, mas tem valores, coragem e dignidade. Tem também o Belchior, o capataz feio, corcunda, submisso e desesperado por reconhecimento. Ele faz parte da engrenagem do sistema escravocrata, mesmo sendo explorado por ele. Belchior mostra como a opressão afeta até mesmo os que a executam. Ele é usado, humilhado e por isso tenta se agarrar ao pouco de poder que tem, mesmo que seja fazendo um trabalho sujo. E a gente não pode esquecer da Rosa, a escrava rival de Isaura, que tem ciúmes e alimenta intrigas. A Rosa é uma personagem controversa. Ela reproduz o discurso do opressor, tenta agradar Leôncio,
sonha em subir socialmente se tornando amante dele. Mas por trás disso está o desespero de alguém que aprendeu que precisa competir, brigar para se destacar dentro do cativeiro e sobreviver. Rosa representa o impacto psicológico e emocional da escravidão nas relações humanas. Ou seja, todos esses personagens não estão ali à toa. Cada um deles reflete um aspecto da sociedade da época: submissão, resistência, hipocrisia, oportunismo, luta e medo. É através deles que a história de Isaura ganha profundidade e que a crítica social do livro se espalha para muito além do trio principal. Agora vamos sair um pouco do livro e dar um salto para o universo da televisão, porque Escrava Isaura não ficou apenas na literatura. Em 1976, a novela baseada no romance de Bernardo Guimarães virou um fenômeno nacional e deixou sua marca na TV brasileira. A primeira coisa que chama a atenção é o elenco. A atriz Lucélia Santos, no papel de Isaura, se tornou um ícone. Ela conseguiu transmitir toda a pureza, dor e resistência da personagem. E, sem dúvida, sua interpretação foi um dos grandes motores do sucesso da novela. Não podemos deixar de mencionar também o Leôncio, interpretado pelo ator Rubens de Falco. Ele fez o vilão tão bem, tão odiado, que até hoje o nome Leôncio evoca uma imagem de crueldade. Mas a novela não foi apenas sobre os personagens principais. Ela trouxe à tona um debate muito forte sobre a escravidão e a abolição de uma forma que ressoou profundamente com os telespectadores, porque ela dialogou com a sociedade da época, já que o Brasil vivia uma ditadura militar. Bom, vamos ser sinceros também. A novela foi uma sensação internacional. Ela ficou muito famosa em países como Portugal, Argentina e até alguns países da África. A história de Isaura foi exibida e conquistou corações. Inclusive, muitas pessoas apontam que é uma das, se não a novela mais famosa que já foi passada na Rússia, mesmo sendo brasileira. O enredo atraiu multidões e a ideia de uma escrava branca, que até então era pouco conhecida, gerou um debate mais amplo sobre questões raciais. Não é à toa que a escrava Isaura se tornou um marco na cultura popular brasileira. Passados mais de 100 anos desde a publicação de A Escrava Isaura e quase 50 anos desde a novela foi exibida, a obra de Bernardo Guimarães segue extremamente relevante e o motivo é simples. Ela não é apenas sobre o passado, mas sobre algo que ainda ecoa muito no presente: a escravidão, o racismo e as desigualdades sociais. Infelizmente, essas questões não desapareceram. Um dos maiores legados da obra é a reflexão sobre o legado da escravidão no Brasil. E isso é algo que continua sendo discutido em diversos espaços, acadêmicos, políticos, culturais. O Brasil até hoje é marcado por grandes disparidades raciais e sociais. A desigualdade entre brancos e negros, as políticas de reparação, que ainda são alvo de debates, e a violência contra a população negra são realidades que muitas das vezes nos fazem lembrar dos horrores da escravidão. Isaura, com sua luta pela liberdade, com a dor de ver sua vida sendo determinada pelas forças externas, é uma personagem que se conecta diretamente com as lutas contemporâneas, com o movimento negro e as vozes que clamam por justiça. A ideia de propriedade do corpo, que é central na história de Isaura, ainda ressoa nos discursos sobre a autonomia das mulheres, os direitos das minorias e luta por igualdade. E o mais interessante é que a obra vai além da mera denúncia da escravidão. Ela também toca na questão da moralidade da sociedade brasileira, algo que ainda vemos ser um debate vivo hoje. Como a sociedade lida com suas contradições, com sua própria história de opressão e com as formas de ignorar ou justificar as desigualdades. Essas perguntas ainda são muito pertinentes quando olhamos para a nossa sociedade atual. Além disso, a novela de 1976 tem um papel fundamental em reconhecer a resistência. Ela não só apresenta uma Isaura que sofre, mas também uma Isaura que luta, resiste e busca ser livre. Isso reflete diretamente as lutas das mulheres e das populações negras ao longo da história do Brasil, e também nas lutas sociais de hoje. A Escrava Isaura nunca foi só sobre um romance ou uma história de amor impossível. Ela sempre foi, na verdade, um grito de resistência e liberdade. E é exatamente por isso que, ainda hoje, ela mantém seu lugar no imaginário cultural brasileiro. Então,
Depois de passar por todo esse conteúdo, o que a gente pode concluir sobre a escrava Isaura? Em primeiro lugar, ela não é apenas uma história de amor impossível ou uma novela sobre uma mocinha sofrida. Ela é um grito de resistência contra um sistema que desumanizava pessoas, que transformava a vida em mercadorias e que tentava de todas as formas apagar a identidade e dignidade de milhões de brasileiros. A obra de Bernardo Guimarães, seja no formato literário ou na versão da novela, tem uma profunda crítica social que atravessa o tempo. Ela expõe as mazelas de uma sociedade escravocrata e, ao mesmo tempo, ela chama atenção para um problema que nunca deixou de existir, o racismo estrutural, que, apesar de muitas transformações, ainda segue presente de diversas formas na nossa realidade. E com isso, agradeço muito por ter acompanhado esse vídeo. Espero que você tenha refletido sobre as questões que a escrava Isaura levanta e que essa obra que atravessa gerações continue a ser um marco de aprendizado e de transformação social.